Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. Queria inicialmente agradecer o convite para que a gente fizesse esse momento aqui, né, de fala, de entender um pouco essa arbovirose aí, que não é nova, mas que está aí num processo agora de emergência maior aí no país, né, em decorrência aí do aumento do número de casos, em decorrência de algumas novidades que ela tem apresentado aí no cenário nacional. Então a gente vai falar um pouco sobre ela aqui, né, para entender um pouco dessa arbovirose, no sentido de preparar melhor os territórios, preparar melhor os serviços de saúde, com foco também para a atenção primária, assim como para a área hospitalar, né? A gente entende que é o primeiro momento de fala sobre ela que a gente está fazendo agora, mas é um momento que ele é essencial, para que a gente entenda melhor esse processo e consiga aí, né, os serviços, os profissionais, né, as vigilâncias se prepararem para esse novo evento de saúde pública que a gente tem vivenciado aí nesse momento. Então eu vou iniciar minha apresentação, né, o nosso objetivo aqui é entender um pouco sobre essa febre do Oropost, o que é ela, quais são as sintomatologias, né, qual é o processo que a gente tem hoje de trabalhar com ela pelas vigilâncias, de entendimento, de notificação, a gente vai falar um pouco sobre tudo isso. E aí, inicialmente, para descrever essa arbovirose, né, essa febre do Oropost chamada, para entender ela, a gente primeiro vai entender quem que é o agente etiológico dela, né? Quem que é o causador, quem que é o vetor dessa arbovirose. E aí aqui eu trago algumas informações. Primeiro que esse agente etiológico, ele é um arbovírus da família Peribuniviridae, né, como aí está apresentado. O gênero dele é o Ortobuniavírus, e aí se dá esse nome, Ortobuniavírus oropochense, que é de onde vem justamente esse nome aí associado à patologia. Né? O que se sabe na literatura científica, que é uma das famílias com o maior número de vírus descritos que se tem na literatura, né? Que aí tem mais de 30 vírus que são reconhecidos, né, como causadores de doenças, e quando se traz aqui para o território brasileiro, né, dentro desse total de vírus que são reconhecidos, a gente dentro do território brasileiro, a gente já tem até hoje, que foram detectados aí, né, pelas vigilâncias, os tipos 1, 2, 3 e 4. Aqui abaixo eu trago alguns rearranjos desse vírus, porque ele se comporta em outros territórios com nomes um pouco diferentes, e aí como, por exemplo, o vírus ictus, né, que é conhecido assim no Peru, que vem de 1999, onde se teve aí uma evidência grande dos casos, né, tem também o vírus Madridius, né, que é Venezuela, e também o vírus Perdões, né, que já vem aqui que está apresentada, né, e que ele existem algumas variedades desse vírus, mas que nem todos estão aqui presentes no nosso território. A gente tem aqui, até o momento, identificados aqui no território brasileiro esses 4 tipos, né, como aqui mencionados. E dando seguimento, o que é essa febre Oropost? Né, ela é uma doença, né, que como aí a própria literatura já traz para a gente, por meio de diretrizes da OPAS, né, notas técnicas do próprio Ministério da Saúde, que ela é transmitida pela picada do Culicoides paraensis, que é muito conhecido nos territórios aí, nos municípios, sejam eles de maior ou de menor porte, né, como o maruim ou meruim, né, que provavelmente todo mundo já ouviu falar sobre ele, e que é muito presente aí no nosso cotidiano, principalmente em áreas mais rurais, né, em áreas que têm aí uma proximidade maior, com umidade, né, com matéria orgânica em deposição. Né. Esse inseto ele se reproduz em ambientes que estão mais ligados à questão aquática, né, ambientes mais úmidos, que tenham aí sedimentos e matéria orgânicas que estejam em decomposição, né, de forma muito mais livre no ambiente. Aqui a gente tem uma imagem que representa o ciclo epidemiológico desse agente etiológico. É importante a gente frisar que ele tem um ciclo que ele é silvestre e um ciclo que ele é urbano, né, e aí é importante a gente frisar também que nesse ciclo urbano o homem ele é o hospedeiro principal, aquele que quando tem aí o acometimento, né, que está acometido pelo problema, pela patologia, ele tem as manifestações clínicas e que também pode ser aí uma fonte de infecção. Então, temos esses 2 ciclos, daí a importância de tratar o território como um todo, né, tanto urbano quanto território que está mais voltado para a área rural, daqui a pouco a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Quais os sintomas, né, dessa arbovirose? Eles são muito semelhantes, quando a gente para observar, aos das demais, né, de dengue, chikungunya, por exemplo. Então, os sintomas que a Oropost ela traz, que ela manifesta e como muito característicos, são a febre, né, que normalmente ela é de início súbito, né, dor de cabeça, cefaleia, dores musculares, né, a mialgia, dores nas articulações,
né, náuseas e vômitos, e há uma característica que é muito peculiar dessa arbovirose, que é, após o paciente ele teve essa sintomatologia clínica, ele tem uma melhora, há uma recidiva, né, ou seja, esse paciente ele é muito comum que ele tenha a manifestação dessas sintomatologias novamente, cerca de 1 a 2 semanas após aí o tratamento, após ele ter aquela melhora do caso. Como a gente mencionou que os sintomas, uma questão que é muito característica é que os sintomas delas são peculiares de outras arboviroses, como dengue, chikungunya e zika vírus, por exemplo. Então, muito comumente, o que é normal dos territórios? O indivíduo chegou com essa sintomatologia, né, com essas manifestações clínicas nos serviços de saúde, os profissionais normalmente eles tendem a ter aquela ideia inicial, na verdade era o que se praticava de ser uma arbovirose, mas lembravam logo da dengue, chikungunya, zika e a Oropost, né, como ainda não estava tão aí emergente como evento de saúde pública, como a gente está visualizando isso agora, não era percebido dessa forma. Mas isso já nos abre, né, a possibilidade e a necessidade de despertar esse olhar para essa visão, né, de entender que essa sintomatologia, ela é também característica do Oropost, né, da febre do Oropost, no sentido de que essas vigilâncias elas estejam aí mais abertas a essa percepção e que consigam aí manejar melhor esses pacientes, conduzir melhor esse processo de investigação, que é algo que a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Então, essas são as manifestações clínicas dessa arbovirose, né, as clássicas, mas é bom a gente frisar, e aí eu trago isso, de que embora essas sejam as mais comuns, né, existem também possibilidades de manifestações neurológicas, né, e aí isso está mais associado a pacientes que são imunocomprometidos, mas existe na literatura já evidências disso, né, de manifestações neurológicas mais graves aí, ocasionadas e associadas ao vírus Oropost. Aqui trago algumas informações clínicas e epidemiológicas, né, que primeiro os sintomas eles duram dessa patologia em torno de 2 a 7 dias, né, nos pacientes quando infectados. A evolução ela normalmente ela é benigna e sem sequelas, mesmo nos casos que são considerados mais graves. E um outro dado que a gente traz, que é um dado que vem da OPAS, que o Ministério também corrobora esse dado, confirma, é que 60% dos pacientes que são acometidos, né, com esse processo infeccioso, eles podem apresentar essa recidiva, que é justamente aquilo que eu mencionei agora há pouco, manifestar os mesmos sintomas, né, ou às vezes, em muitos casos, apenas a febre mais manifesta, e a cefaleia também, e a mialgia, os mais comuns, nesse período aí de cerca de 1 a 2 semanas após essa percepção de melhora aí da primeira sintomatologia. Por que eu coloquei em destaque essa informação de que não há óbitos em registro associado à doença? É o que a literatura nos traz. O que a gente tem no cenário nacional? Óbitos em processo de investigação, óbitos em que foram confirmados os óbitos, né? E que esses casos eles tiveram uma confirmação de Oropost, mas que ainda não estão fechados, confirmados que são essa a causa. Então, por isso que a gente diz, né, menciona que eles são óbitos que estão em processo de investigação. Aqui no estado do Maranhão, até então, a gente não tem nenhum óbito que esteja associado ao Oropost, né? Temos casos aí que daqui a pouco eu vou trazer um pouco esse cenário epidemiológico, mas óbitos não temos, né, provocados pela patologia, como, por exemplo, temos aí em períodos anteriores sobre dengue, zika, chikungunya, mas Oropost ainda não. E aqui eu trago um breve histórico para vocês, né, entenderem um pouquinho de onde veio esse nome, de onde que surgiu esse vírus, né, a história dele. Primeiramente, ele foi isolado, né, em um trabalhador rural em Vegas do Oropost, que é uma comunidade próxima à região de Serra Grande, né, em Trinidad e Tobago, daí o nome, né, associado para a identificação desse vírus, né, isso foi em 1955, então já tem um bom tempo aí. Nesse período lá, esse paciente que tinha essas manifestações clínicas, né, e que foi identificado lá, isolado, esse agente nele, ele teve febre, né, inicial de 40 graus Celsius, é o que tinha lá identificado. Outra sintomatologia foi dor nas costas e tosse, só que não tinha apresentação de dor de garganta, que é a famosa odinovalgia. Então, esses foram os sintomas clássicos iniciais desse paciente. A suspeita inicial, né, que se teve lá nesse período desse paciente, né, para essa sintomatologia pela localidade, foi de que era malária, né, os sintomas deles duraram em torno de 3 dias, a residência do local do paciente, já mencionei que foi na comunidade de Vega do Oropost, né, e esse LPI é o local provável de infecção, que é algo que é muito importante, né, que as vigilâncias elas atentem para essa observação com relação a esse LPI, que é esse local provável de infecção. E aí, para esse caso específico, esse LPI foi identificado que foi uma carboaria, em que esse paciente, nesse caso que foi acometido, ele esteve nessa carboaria em atividade 14 dias antes do início desses sintomas.
E aí outro dado é que nos 60 também foi isolado em 177 indivíduos de Coquelédia, que é uma outra área, e esses são os primeiros registros que se tem do isolamento desse vírus, para então ele começar aí a ser melhor manejado, melhor identificado pelos serviços de vigilância. Isso aí é um breve histórico. Aqui a gente traz um pouquinho do histórico dentro aqui do Brasil, do nosso cenário. Em 1960 a gente teve o primeiro isolamento que ocorreu aqui no Brasil, né, que foi o pulso do Aedes serratus, que foi identificado no sangue de uma preguiça nas proximidades da estrada de Belém, Brasília, então foi nossa primeira identificação ali. Depois, em 61, a gente teve a primeira epidemia no Brasil, né, também na região ali de Belém, né, onde foram identificados, teve um isolamento viral em 15 casos, e aí houve uma expectativa, no sentido não muito positivo da palavra, de que cerca de 11 mil pessoas poderiam ter sido infectadas durante esse período. De 80 a 81, novamente, Pará e Amazonas, ali aquela região amazônica, tivemos aí novamente cerca de 100 mil casos de pessoas que foram infectadas, né, pelo Oropost, e de 61 a 2000 a gente teve aí algumas epidemias no Brasil, né, em alguns estados, envolvendo aí estados da região amazônica, né, das proximidades. Então, como já é bem mencionado, quando se vai ler literaturas voltadas para o Oropost, a gente sempre observa que há uma referência à região amazônica por ser realmente uma região que é mais endêmica para a manifestação desse arbovírus, né, o que não tira a identificação que já tem hoje de que ele está presente aí em praticamente todos os estados do Brasil. A gente está com casos identificados agora, mas a região amazônica é sempre um olhar muito específico por ter uma peculiaridade ali, né, de ser uma área mais endêmica para a manifestação desse problema. É uma doença que acontece principalmente na região norte, como a gente está bem mencionando aqui. No entanto, existem outras regiões do Brasil, né, que a gente já tem manifestação, região sul, sudeste, enfim, toda a extensão territorial do país, embora tenha uma característica mais, né, de início, de aumento dos casos aí na região norte do país. Aqui eu trouxe um pouco do cenário nacional, de como que a gente estava até a 27ª semana epidemiológica do Ministério. Até a 27ª semana epidemiológica, a gente estava aí com 7.044 casos confirmados de febre oposto no Brasil como um todo, sendo que dentro desse total de casos aí, o Ministério identificou, né, por meio dos seus levantamentos da vigilância, que havia transmissão autóctone em 16 unidades federativas, ou seja, era ali local, outras 3 unidades com um local provável de infecção, ou seja, de origem daquela infecção naqueles indivíduos ainda em processo de investigação. Os estados do Brasil, as unidades federadas com casos detectados, são essas que a gente traz aqui, né? E observa-se que praticamente todos os estados têm a manifestação da arbovirose, né? E observando aí a descrição deles, a Amazônia, Rondônia, que vão até aí o Mato Grosso do Sul, a gente observa aí todos esses estados identificados, né? Mostrando a dimensão da arbovirose, o grau de acometimento, de extensão territorial por onde ela tem passado nesse período aí curto de tempo. Aqui a gente tem o cenário hoje do Maranhão, né? Esse dado ele ainda é de ontem para hoje pode ter alguma atualização, mas foram de 18 casos aqui no estado, né? Isso até a 28ª semana epidemiológica. E esses casos aqui no estado, eles estão distribuídos nesses municípios que aqui estão apresentados, né? São Luís com 2 casos, Santa Rita 1 caso, que foi um caso inclusive que a paciente ela foi a óbito, mas depois de um processo aí minucioso de investigação, o caso ele não foi associado ao Oropost, né, à febre do Oropost, sim à influenza, né, mas tem um caso de óbito em Santa Rita. Pinheiro, 1 caso, Cidelândia, 9 casos, Bacabeira, 4 e Açailândia, 1. E aí vale destacar que a Cidelândia teve uma identificação de casos maior, né, justamente pela importância que a gente vê no trabalho da vigilância epidemiológica dos territórios e do estado. Por exemplo, Cidelândia a gente conseguiu ter um levantamento maior do número de casos porque teve um trabalho em loco, né, da equipe de vigilância do estado naquele local, naquela localidade, visto que teve identificação de casos iniciais, e aí nesse trabalho em loco foi conseguido ter um processo de acompanhamento, de monitoramento mesmo, de vigilância da situação, e identificou-se que tinham mais casos positivos do que aquilo que a gente tinha em mente inicialmente. Então, daí a importância de que haja, né, um processo de fortalecimento dessas vigilâncias com relação a algumas características que a gente vai falar daqui a pouco, por exemplo, como que é feita essa notificação, como que é feito esse processo de coleta dessas amostras, encaminhar essas amostras, né, de diferenciar se eu notifico por ser uma arbovirose dengue, chikungunya, zika, ou se eu vou notificar como Oropost. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. O fato é que esse é o cenário do estado que a gente tem até o momento. Aqui eu trago a ficha de notificação, né, que muita gente que talvez acompanhe a gente que conheça essa ficha, né, mas quem não tem ainda essa familiaridade com ela, essa é a ficha de notificação compulsória, né, que o Ministério utiliza. E aí a gente tem aqui
a portaria 217, que é a de 2023, que traz quais são as doenças, né, quais são os agravos de notificação compulsória que a gente tem, e aí a febre, né, do Oropost, ela está aí colocada, né, só que a gente precisa lembrar, né, de uma particularidade que eu vou colocar mais adiante, que é como que essa notificação ela pode se dar. Porque, por exemplo, quando eu falo de chikungunya, de zika, de dengue, existe a notificação de casos confirmados, o caso suspeito. Quando eu trato da febre do Oropost, existe uma particularidade que a gente vai mencionar um pouquinho aqui agora há pouco. E aí, ao lado, a gente tem aqui a ficha de notificação conclusão do SINAM, que como a Oropost ela é um evento de saúde pública e mais emergente, não há um sistema de notificação definido, né? Então a recomendação que se tem é de que se utilize a ficha de notificação conclusão, aquela comum, né, individual, como não se tem aí a observação, a definição, por exemplo, de caso como caso suspeito, no caso do Oropost, o que o Ministério recomenda, o que a OPAS recomenda, né, a nota técnica número 6 do Ministério, ela traz essa orientação de notificar o caso apenas como confirmado, então existem algumas orientações de como fazer esse processo de notificação, né, que é usar essa ficha e aí utilizar lá no campo de observação, né, após a confirmação laboratorial, né, se for possível fazer essa notificação em tempo oportuno com esse resultado desse exame confirmado pelo LACEN, identificar nesse campo de observação que é Oropost, mas lembrando que somente os casos confirmados. Por que a gente pontua isso? Porque quando a gente vai observar, por exemplo, o banco de dados, né, que é o SINAM, a gente encontra casos, né, lá notificados que ainda estão em processo de investigação. E a orientação é que haja somente a identificação, a notificação, perdão, do caso quando confirmado laboratorialmente e também quando, né, além do laboratorial, que ele também apresente as manifestações clínicas compatíveis com a patologia. Essa é a nota técnica número 6 que eu mencionei, né, que é a primeira nota técnica que foi lançada desse ano do Ministério sobre a vigilância dessa arbovirose, né? Essa nota técnica, ela para ter acesso a ela por completo, é só colocar lá no site do Ministério que vocês vão encontrar, ou então colocar a nota técnica número 6/2024 da Segarb, né, que é a Coordenação Geral de Vigilância das Arboviroses, que aparece ela. E essa nota, ela traz informações sobre a arbovirose e aí traz dentro dela os aspectos clínicos da doença, né, quais são essas manifestações, como que é o perfil epidemiológico do problema de saúde pública desse evento aí, traz orientações também laboratoriais sobre essa patologia, né, e também traz orientações, recomendações aí para as vigilâncias municipais, estaduais, medidas preventivas de controle a partir da detecção laboratorial e da confirmação de circulação viral que a gente vai perceber no território a partir dessa confirmação laboratorial. Então, a gente tem essa nota técnica, que é a número 6. Para além dessa, a gente tem uma nota técnica que saiu mais recente, que é a número 15. Provavelmente vocês devem ter visto aí recentemente nos noticiários, nos telejornais, falar sobre a transmissão vertical da Oropost, né, que é a transmissão lá da mãe para o bebê, né, para o feto no processo gestacional. E aí, após a comprovação de que há essa transmissão, e aí isso foi feito a partir de uma investigação que foi feita, né, com alguns casos aí identificados, onde se percebeu que em alguns casos de óbitos que se tiveram, né, de fetos que nasceram ou mortos ou que morreram após alguns dias, foi identificado aí, né, a presença, né, o isolamento viral de fragmentos desses fetos, então confirmada a partir desse estudo, né, uma possibilidade de transmissão vertical, que é essa transmissão aí no processo gestacional. Nesses mesmos casos que foram investigados, que participaram desse levantamento, observou-se que 4 desses casos apresentavam sinais de microcefalia, né, e é importante a gente trazer essa informação aqui, até mesmo como uma forma de acalmar os ânimos, ou então de abrir um olhar de vigilância mais atento, né, para o acompanhamento aí de gestantes, né, e da população como um todo. O que foi se identificado com relação a essa questão da microcefalia é que não há comprovação, né, até então, de que se o óbito teve relação com o Oropost, por exemplo, e também, né, se essa microcefalia foi associada à presença do vírus. Então não há essa confirmação, estudos muito mais amplos ainda precisam ser feitos, né. O que se teve a confirmação e que essa nota técnica reorienta é de que há, sim, uma questão da transmissão vertical, mas não há confirmação de como isso pode afetar esse bebê aí no processo de gestação. Então, essa nota ela traz as orientações com relação a essa questão da transmissão vertical, recomendações, né, quais são as manifestações que essa gestante também vai apresentar. E aqui a gente tem objetivos da vigilância epidemiológica desses territórios. Né? Qual que é o objetivo dessas vigilâncias e qual a importância dessas vigilâncias estarem sintonizadas nesse processo aí de atualização com relação à febre Oropost? Primeiro, descrever a distribuição e dispersão do vírus é importantíssimo para os territórios. Detectar a ocorrência de surtos e epidemias, ou seja, estar com um olhar atento para esse território
território, identificar, né, aumento de casos de forma muito efetiva, de forma realmente precisa com relação a essa investigação, estimar o impacto e a magnitude da transmissão, então as vigilâncias elas vão ter esse olhar no território, caracterizar os casos que surgirem quanto aos aspectos clínicos e epidemiológicos desses casos, e caracterizar as áreas de transmissão, com especial atenção, né, à avaliação do risco de transmissão em áreas periurbanas e urbanas, né, que são áreas que, se a gente parar para observar hoje em dia, a gente estão muito interligadas, né, a urbana, periurbana, rural. Então, caracterizar essas áreas, identificar aí o local provável de infecção dos casos, né, os LPIs chamados, é importantíssimos e são aí objetivos que as vigilâncias elas precisam desenvolver, né, e fortalecer dentro dos seus territórios. Aqui tem-se algumas recomendações com relação à vigilância em áreas endêmicas, mas aí já é uma orientação que está para o geral mesmo, que a vigilância ela é de base laboratorial, né, desencadeada a partir da detecção do vírus, do genoma viral e dos anticorpos IgM. E aí, com relação à detecção, né, desse vírus, a partir do diagnóstico laboratorial, uma recomendação que se tem, e aí, obviamente, que é algo que é aberto para as possibilidades, é de que 10% das amostras, né, dos territórios, de casos aí suspeito das arboviroses, lá da zika, dengue, chikungunya, elas, das que forem negativadas, né, os pacientes foram notificados para essas arboviroses, negativaram, a recomendação é de que pelo menos 10% dessas amostras negativadas, elas sejam feitas um controle laboratorial. Mas há uma observação e uma orientação no guia da própria OPAS do Ministério de que, se houver capacidade laboratorial, né, do serviço, dos LACENs das áreas, das regiões, dos estados, de fazerem uma avaliação de todas as amostras negativas, isso seria o ideal, mas não é o cenário que a gente tem aí a nível de território brasileiro. Aqui, ainda novamente, aquela questão da vigilância ser de base laboratorial e selecionar preferencialmente amostras de indivíduos provenientes de áreas endêmicas. Então, se no seu território tem pacientes que estão ali suspeitos de arboviroses, foram identificados e deram negativos lá para as outras 3 arboviroses mais comuns que a gente mencionou agora há pouco, geralmente, se não for possível testar, encaminhar amostras de todos eles para que sejam avaliadas pelos LACENs, no caso aqui o LACEN da gente, a gente considerar prioritário avaliar amostras de pacientes que estiveram em áreas endêmicas, que retornaram de áreas endêmicas, que tenham tido alguma possibilidade aí de exposição maior, né, considerando 10% dessa testagem que eu mencionei. O controle de qualidade dessas amostras com resultado negativo, ele é importante que seja feito, e aí lembrando que quando se fala em controle de qualidade, a gente tem aí o padrão ouro da gente, que é o LACEN, né, que é o laboratório que é a referência, né, lá da CGLARB, a nossa referência em análise laboratorial do Ministério, que justamente é quem vai dar a garantia de que aquela análise foi feita com melhor qualidade, com melhor padrão e da forma correta, né, seguindo aí as diretrizes recomendadas e corretas. Passado esse processo, notificaram os casos, né, lá para outras arboviroses, voltou para o território, né, um caso aí positivado. É importante que haja um processo de investigação. E aí, quais características são importantes, tanto clínicas quanto epidemiológicas, quanto do local, que sejam importantes observadas para essa investigação? Primeiro, a evolução clínica, sintomas, a recidiva, a evolução do caso. Exames laboratoriais complementares são importantes, né, nesses processos, não só para o Europost, mas para as demais também. Histórico de deslocamento e exposição desses usuários, desse paciente lá que foi acometido, é importante identificar, porque justamente a gente consegue ter a percepção de que se ele veio ou não de uma área endêmica, se é um caso que é ou não é autóctone, né, presença de animais mortos e doentes na localidade de residência, né, de moradia daquele usuário, né, e com relação à identificação do local provável de infecção, que é o LPI, né, a gente tem que identificar se é uma área urbana, periurbana, rural, silvestre, e isso é fundamental para que se consiga, né, essa identificação da área é fundamental para que a gente consiga avaliar o risco em áreas urbanas, visto que se ele está presente na área urbana, a gente entende que a chance de ter uma evolução, né, no processo de aumento dos casos, ela é bem maior, justamente pela questão das proximidades das pessoas, dos aglomerados, etc. E se de repente teve um aglomerado de casos, ou seja, muitos casos em uma mesma localidade, né, direcionar a testagem conforme aquele local. Então, se eu tenho um município do estado que está com muitos casos ali positivando, é importante direcionar a testagem, né, para aquele local, né? Tem muita arbovirose lá sendo notificada, no caso lá, o ZDC. Então, negativando, é importante que faça essa avaliação aí para o Europost. Identificando esses casos, é importante que essa área, né, esse local de investigação, ela seja melhor monitorada e melhor acompanhada nesse processo. É importante, né, que os serviços, eles, se possível, né, fortaleçam o processo de investigação entomovirológica, para identificar qual é o vetor primário, no caso aí de contaminação, e também identificar as áreas de transmissão que tem maior
potencialidade dentro dos territórios, né, dos municípios. Isso quando a gente está em uma área de territorial maior, essas áreas elas podem ser mais diferenciadas, né? A gente pode ter uma possibilidade de áreas diferentes terem potenciais de transmissão diferentes, né, se comparado a um município que tem uma área territorial menor. E aqui a questão da classificação final, que é importantíssimo, né, que os profissionais dos serviços eles estejam alinhados e atentos a isso. Como eu disse, a nota técnica número 6 do Ministério, ela recomenda que os casos que são notificados devam ser casos que tenham confirmação. Então, diferentemente da dengue, chikungunya, que a gente vai lá e notifica o caso como suspeito, para a Oropoxa, a orientação, né, é que haja uma notificação do caso quando ele for um caso confirmado. E aí, você que está aí na vigilância do município, é profissional de um serviço, pode perguntar. O usuário veio para mim, eu notifiquei como uma das outras 3 arboviroses, eu estou citando só 3, né, que são as mais comuns, dengue, zika e chikungunya. Foi lá para ser avaliado, depois de um certo tempo, voltou o resultado desse exame para a gente aqui, a gente identificou que o caso ele não era nenhuma das 3, né, e aí a gente vai descartar, obviamente, mas ele positivou para a Oropoxa. Só que o paciente ele não está mais no serviço. Como que acontece isso? A vigilância ela vai fazer o processo de encerramento desse caso, mas é importante que seja notificado somente após a confirmação do caso. Tá? O diagnóstico laboratorial e aí as características também e aspectos epidemiológicos, clínicos e epidemiológicos também que estejam associados a essa arbovirose. Gente, é isso. Obviamente que a gente tem muito mais informação sobre a arbovirose aí que vai chegar aí no decorrer dos próximos meses, semanas para a gente, mas isso aqui é para a gente conseguir aqui se alinhar um pouco sobre essa fala, entender um pouco melhor esse processo e dar a importância que ele precisa e que é devida, né, para a febre Oropoxa aí a nível de país. Obrigado, gente. Tem dúvidas sobre o assunto abordado? Conheça o aplicativo Sofia, respostas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e processos de trabalho. Você também pode acessar pelo site http://sofia.telesaude.ufma.br e não esqueça de se inscrever em nosso canal e seguir as nossas redes sociais.